Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de introdução à sociologia, segundo ano do ensino médio. E provavelmente estabeleceremos a nossa abordagem, provavelmente porque nosso tempo não é tão prolongado. Então, nós vamos iniciar o estabelecimento da abordagem sobre um tema bastante interessante e que tem caído em algumas provas de concurso de vestibular por aí. Aí nós vamos iniciar a nossa abordagem, o capítulo 9 de introdução à sociologia, do vosso livro de introdução à sociologia, que fala o fenômeno da cultura de massa. É um fenômeno recente, não tão recente, mas é um fenômeno muito comum dentro das sociedades capitalistas, dentro das sociedades, principalmente de uma esfera ligada ao sistema de globalização da cultura, propriamente dito. Então, dentro da nossa contemporaneidade, dentro da nossa época, nosso período, nós vivemos uma época onde a mídia influencia fortemente o desenvolvimento da cultura. Nós vivemos um período onde a mídia influencia fortemente na estrutura das informações, na estrutura de formação de ideologia, na estrutura de formação do conhecimento, influencia diretamente nas possibilidades do conhecimento do indivíduo e acabam transformando necessariamente a cultura. Alguns fenômenos ocorrem dentro da sociedade. E por falar nisso, tá? As transformações tecnológicas, as transformações produzidas pelos sistemas, pelos meios de comunicação de massa, são eles TV, rádio, internet. Principalmente hoje, a rede mundial de internet exerce uma influência muito grande sobre a cultura. Então, nosso objetivo é entender o que é essa cultura de massa, como ela ocorre, quais são as influências exercidas sobre a cultura, quais são as transformações que essa indústria e essa cultura de massa, quais são as transformações que essa cultura de massa exerce sobre os indivíduos e qual é a fundamentação socioeconômica a respeito das transformações ocorridas ou salientadas, transformadas pela essa indústria cultural desenvolvida ao longo do século XX, principalmente no período que precede a Primeira Guerra Mundial, nós temos algumas transformações importantíssimas dentro da esfera de escala mundial. Para isso, nós vamos acompanhar uma projeção a respeito da chamada cultura de massas, para a gente poder entender a origem do termo, o significado do termo e quais são as possibilidades dessa tão chamada cultura de massa. Portanto, nas décadas de 1920 e 1930, então percebam que já tem basicamente 100 anos de análise da sociologia diante dessas ideias da chamada cultura de massa. Os estudos de avaliação da cultura popular. Então, até então, eu tinha uma preocupação fundamental, direta, a respeito da cultura erudita. E nós já diferenciamos nas nossas aulas, tá, os elementos da cultura popular e da cultura erudita. Então, a partir de 1920, 1930 do século passado, começa alguns estudos em relação à estrutura da cultura popular. Então, temos assim, os fenômenos marcantes foram o advento do cinema, do rádio, da produção e o consumo em massa, ou seja, os indivíduos passaram a consumir produtos padronizados. Exemplo, se no século XIX você quisesse comprar um vestido, você ia ao alfaiate, escolheria o tipo de tecido que você quer, o tipo de botão, alinhar as linhas que você queria, o modelo que você queria, e tudo era medido no seu corpo, tudo era feito sob medida. Hoje, você quer comprar um vestido para uma festa, você vai a uma loja especializada e compra aquele produto, mas aquele produto ele não é especial, ele não é formado somente para você.
Em outros lugares, em outras lojas, pode ser que exista um vestido semelhante ou um vestido igualmente instituído, fabricado em relação à igualdade do seu. É como se você fosse numa festa de formatura e você encontrasse uma outra pessoa com o mesmo tipo de vestido, com o mesmo tipo de sapato que você. Se for no caso as meninas, é, cria uma questão de, como eu posso dizer, insatisfação. As meninas não gostam de se vestir igual às outras. Se for o caso dos meninos, eles se cumprimentam, brincam ainda por estarem vestidos igual. Então, hoje, nós consumimos produtos que são produzidos em massa, ou seja, produtos desenvolvidos em série ou produtos desenvolvidos de maneira grandiosa e desenvolvida por uma indústria que tem o objetivo de obter lucro com a venda daquela mercadoria. Então, tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós passamos hoje está ligado ao processo de desenvolvimento industrial. E a cultura não poderia ser diferente. Então, nós temos a ascensão do fascismo, o amadurecimento das democracias liberais em alguns países, o fato da cultura tornar-se reproduzida infinitamente, graças ao desenvolvimento tecnológico. Trouxe problemas consideráveis sobre a arte, a cultura na sociedade. Os pensadores da cultura de massa não consideram o cinema como arte, pois no seu processo de elaboração e arte, pois o seu processo de elaboração e exibição está ligado diretamente ao lucro. Então, o cinema é uma exceção porque visaria somente o lucro ou a venda daquele filme, daquele entretenimento. O que foi ou o que são as cultura de massa. A cultura de massa foi ou é um movimento no qual grande quantidade de indivíduos distintos iam perdendo a espontaneidade, a capacidade de ação, o uso das palavras para comunicar entre si, passando a comportar-se sem se discutir passivamente, de tal forma que o conjunto resulta numa massa homogeneizada. O indivíduo que integra uma massa não age mais, apenas age de forma padronizada a estímulos externos. Essas reações são chamadas de comportamentos, ou seja, esses elementos, tá? Opa, perdão. Deixa eu voltar aqui. Esses comportamentos são comportamentos chamados alienados, como, por exemplo, um indivíduo que só assiste um canal de TV, só assiste um determinado programa de TV, ele não tem nenhuma possibilidade de análise da credibilidade daquela informação. Ele acaba tornando-se alienado, porque ele só recebe uma informação e ele acredita plenamente que aquela informação é única e verdadeira. O indivíduo ele está sendo manipulado, o indivíduo ele reproduz as ideias daquele canal, ele não pensa por si, então ele passa a estabelecer uma massificação da consciência do próprio indivíduo. Então, ele deixa de pensar por si e acaba instituindo um pensamento ligado diretamente a essa possibilidade de expansão das ideias. Portanto, nós temos assim, como surgiu a cultura de massa? No começo do século XX, a cultura tornou-se acessível a vastas camadas da população, deixando de estar apenas disponível a uma elite portuguesa, por exemplo, surgindo assim a cultura de massas. Fatores que tiveram origem nessa cultura foram 3 elementos fundamentais. Então, o desenvolvimento das tecnologias ligadas ao meio de comunicação social. Primeiramente foi o rádio, o primeiro mecanismo de difusão em massa das informações, do entretenimento e da cultura foi o rádio. Então, temos o alargamento da escolaridade a um maior número de pessoas, ou seja, a própria preparação, a própria intelectualização da sociedade permitiu essa ideia. Então, nós temos um aumento do tempo livre,
proporcionado pela redução do horário de trabalho. Então, essas três condições permitiram ao indivíduo a possibilidade do surgimento da cultura de massa, ou seja, aqueles elementos da cultura onde o indivíduo estabelece uma recepção passiva dessas informações. Antes, o indivíduo deveria estudar, o indivíduo deveria buscar, o indivíduo deveria constatar aquelas informações. Hoje, você recebe todas as informações já prontas. E muitas vezes você não questiona, muitas vezes você não vai buscar a veracidade dessas informações. Como são casos recentes que ocorrem dentro da nossa sociedade, os casos das chamadas fake news, são informações que são vinculadas como verdade nos mecanismos de comunicação, mas checando-se a raiz da informação, checando a origem daquela informação, percebe-se que não é uma verdade vinculada aos mecanismos de difusão e de comunicação. Então, a cultura de massa está ligada diretamente a essas possibilidades. Os meios de comunicação têm papel fundamental na difusão da cultura de massa. Então, os meios de comunicação de grande divulgação, ou mass media, tá? Foram os principais veículos de difusão dessa cultura de massas, como, por exemplo, músicas, como, por exemplo, novelas, programas de TV, séries e tudo mais, onde a população fica necessariamente ligada a um determinado horário para poder assistir, para poder presenciar aquilo que está acontecendo. Então, desses meios de comunicação, salienta-se o crescimento da imprensa escrita, jornais e revistas, e a divulgação da rádio e do cinema. Então, o cinema foi um dos mecanismos, é ainda um dos mecanismos de maior difusão dessas chamadas cultura de massas. E o cinema está ligado principalmente à ideia de entretenimento da sociedade. Então, as revistas ilustradas, como as da banda de banda desenhada, foram progressivamente aceitas por crianças, jovens e adultos, tornando-se uma das formas de imprensa de maior sucesso. Até hoje, as revistas em quadrinhos fazem maior sucesso entre as crianças, entre os jovens e adolescentes. Então, o livro tornou-se cada vez mais popular, com novos gêneros literários, como o policial, o de aventura e os chamados romance cor-de-rosa. Este último muito agrada ao público feminino e temos tido diversos best-sellers ou diversas produções que são vendidas mundialmente. Então, a cultura de massa está ligada diretamente a essa ideia, alcançar um maior número de público, alcançar um maior número de indivíduos e, claro, obter lucro com essas informações, obter lucro com essas ideias, com essas divulgações. Então, assim, o rádio constituiu, a partir de 1930, o meio privilegiado de difusão de notícias e informações, bem como o dos mais recentes tipos de música, mas foi, sem dúvida, o cinema que, aliando som e imagem, alcançou o maior sucesso, considerada uma autêntica fábrica de ilusões. Tornou-se um espetáculo de massas e originou uma poderosa indústria de que o Hollywood, nos Estados Unidos, veio a ser a capital. Então, você pode perceber que falou cinema, praticamente nós falamos Estados Unidos, praticamente nós falamos Hollywood. Portanto, a indústria de massas ela foi associada ao desenvolvimento do cinema porque atrai muita gente. Querendo ou não, atrai. E com certeza você já deve ter ido várias e várias vezes em cinema assistir os vídeos ou os filmes estabelecidos na telona, não é telinha, na telona. Então, mediante essas ideias, o cinema transforma a vida dos indivíduos, como, por exemplo, Star Wars.
tá? Filmes, séries, filmes sequenciais que estabeleceram um grande sucesso de bilheteria, como Rambo, Star Wars, recentemente Harry Potter ou o Hobbit. São filmes que atraíram milhões e milhões de pessoas para o cinema. E isso provocando uma chamada indústria cultural, ou seja, a cultura agora ela é transformada em mercadoria. Música, cinema, arte, pintura, tudo que se produz buscando um fundo lucrativo mediante essas ideias. Então, eu vou produzir um filme e eu quero lucrar muito com aquele filme. Então, as sequências de cinema representam claramente essas ideias dentro da cultura de massa. Então, diz assim: todos esses meios de comunicação tornaram-se importantíssimos na questão da opinião pública, da opinião dos indivíduos que estabelecem uma abordagem, uma análise acerca da cultura. Nosso livro-texto, a página 73. Desculpem, marquei erroneamente, tá? O número de página. Então, a página 73 diz assim: a cultura de massa está diretamente ligada ao advento das telecomunicações. Inicialmente, essa tecnologia referia-se apenas ao rádio, à televisão e ao cinema, mas estendeu-se posteriormente à propaganda, à fotografia, ao cinema, às revistas, aos diversos meios de comunicação. Os filósofos, daqui a pouco vamos falar um pouquinho deles, Theodor Adorno e Max Horkheim foram os primeiros a discutir a chamada cultura de massa. E hoje, este termo é usado quando falamos de conteúdo transmitido pela televisão, cinema, rádio, revistas, jornais, música, internet e até mesmo os jogos virtuais. Então, nós temos uma relação de desenvolvimento dessas ideias, buscando diretamente os meios de comunicação em massa, ou seja, alcançam um maior público, alcançam um maior número de indivíduos com suas ideias, com suas ideologias, com suas análises. Então, nós temos essa visão acerca da chamada cultura de massa. Cultura no mundo em mudanças. Noção: cultura comum à maior parte da população, sendo de fácil compreensão e bastante acessível. Então, a ideia da cultura de massa é ter grande acessibilidade, ou seja, promover uma grande acessibilidade. Como, por exemplo, se eu pergunto, eu acredito que basicamente todos irão responder que sim. Quantos de vocês possuem em casa, como, por exemplo, pelo menos um televisor? Eu acredito que todos vocês possuem televisor em casa. Aí eu pergunto: quantos de vocês têm ponto de acesso à internet dentro de casa? Eu acredito que a maioria de vocês também responderão que tem esse ponto de acesso. Então, a cultura de massa, ela precisa de elementos que sejam acessíveis aos indivíduos, para que os indivíduos possam estabelecer uma participação no meio do desenvolvimento cultural dessas ideias. Então, meio de difusão dessa cultura, difusão dos esportes ou os esportes, futebol, beisebol, automobilismo, ciclismo, boxe, vôlei, ou seja, todas as atividades. Existem canais especializados diretamente a atividades, como, por exemplo, existem canais de entretenimento, existem canais de esporte, existem canais especializados em filme de ação e assim sucessivamente. Então, desenvolvimento do transporte, divulgação do telégrafo, do telefone, difusão da imprensa escrita do rádio e de difusão do cinema. Então, essa difusão dessas ideias estão ligadas diretamente à forma com a qual o homem desenvolve as suas ações. Mas a imprensa tem um papel fundamental na difusão dessa cultura de massa. Então, a imprensa, nessa época,
transformou-se com o aparecimento dos jornais de grande tiragem, como nós temos, por exemplo, o Le Monde, é um jornal francês que nós temos acesso aqui no Brasil, como, por exemplo, a Folha de São Paulo, atende diversas e diversas regiões, diversos estados do Brasil, como, por exemplo, The New York Times, tá? Jornal de caráter já, podemos chamar de tiragem mundial, que ele abrange necessariamente não só os Estados Unidos, mas nós temos algumas folhagens dele no Brasil, principalmente São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. Eu ainda não vi aqui na nossa cidade nenhuma postagem do The New York Times, tá? Ele é feito de maneira quinzenal para representação em outros países. Então, nós temos, assim, os esportes, ou seja, a estrutura dos esportes, as entrevistas, publicidade, escândalos, crimes, vida política, atualidade, tudo isso é passado dentro de canais, dentro de programas. Existem programas especializados em entrevistas, existem programas especializados também em escândalos, programas chamados sensacionalistas, que existem por aí afora. Foram surgindo obras de romance, de aventura, policiais, como, por exemplo, a ideia de Agatha Christie, tá? E a da banda desenhada como o Mickey Mouse, tá? A história do Mickey Mouse, o Pat Donald, o Tintin, Tarzan, Superman, os grandes heróis são criados dentro dessa perspectiva de cultura de massa, certo? Então, a partir dessas ideias, desenvolve-se todo um novo contexto cultural, toda uma nova ideia do pensamento. Então, surge, por exemplo, os vários jornais, como o Daily Express, Folha Nova, O Século, em Portugal e na Inglaterra. E no Brasil surgem também obras sobre jornais, nos Estados Unidos surgem obras que estão ligadas diretamente a esse desenvolvimento, ao desenvolvimento dessas ideias fundamentais. Como, por exemplo, o primeiro programa de rádio surgiu nos Estados Unidos na década de 1920. Está fazendo 100 anos de difusão da ideia do rádio pelo mundo. Então, as principais cadeias foram, nos Estados Unidos, NGC e CBS. Na Inglaterra, a rádio BBC, que hoje também é um canal de televisão, assim mesmo como a CBS, também é um canal de televisão. Em Portugal, o Rádio Clube Português e a emissora nacional. Então, dentro dessas possibilidades, surgem precedem o advento dessas informações, o advento dessas ideias. Então, nessa altura, a grande atração eram os filmes de Hollywood, tá? Entre os primeiros atores de filmes mudos, destacam-se Rudolph Valentino e Buster Keaton. E, na transição sonora, nós temos o chamado Charlie Chaplin, um dos grandes nomes do cinema mundial, tá ok? Os primeiros Oscars surgiram em 1929, prêmio para a representação artística expressa no cinema. Então, o cinema foi inventado pelos irmãos Lumière em 1895. Por favor, tá ok? 1895, e diz assim: inicialmente os filmes eram de curta duração. Hoje nós temos filmes com aproximadamente 2 horas, 3 horas, os famosos longa-metragem com aproximadamente 6 horas de duração. Então, a cultura de massa está ligada diretamente a essa ideia de difusão da cultura, de fácil acesso aos indivíduos, de fácil acesso à população. Então, a cultura de massa está ligada diretamente aos meios de comunicação de massa, televisão, rádio, jornal, revistas, internet, tá? E assim sucessivamente. Mas, mediante essas ideias, tá? Essa cultura de massa ligada à tecnologia, ligada a outros recursos, desenvolve aquilo que nós vamos chamar de indústria cultural, ou ainda propriamente chamado de cultura de massa por alguns teóricos, por alguns indivíduos. Então, nessa ideia da chamada indústria cultural, nós temos o desenvolvimento do pensamento ligado à indústria, ou seja, a indústria cultural tem um objetivo único e máximo chamado obter lucro com a cultura, tá? Hoje,
por exemplo, você vai fazer uma dupla sertaneja, você toca violão e tem um amigo que canta bem, então você toca e canta bem, e seu amigo também canta muito bem. Vocês vão montar uma dupla sertaneja. O objetivo dessa dupla sertaneja é obter lucro. Quanto mais shows vocês fizerem, maior será o lucro, maior será a lucratividade econômica de vocês. Então, a cultura agora ela é produzida com fins comerciais. A cultura agora é produzida como uma mercadoria, não só a difusão em larga escala pelo rádio, jornal, TV, revistas, internet, mas agora a produção em torno da cultura como um elemento produtor ou gerador de lucro. O objetivo da cultura é gerar lucro. Portanto, vamos lá a uma certa definição dessa indústria cultural. Então, indústria cultural. O que é indústria cultural? É o grupo de empresas e instituições que possuem como atividade a produção da cultura visando o lucro. Por favor, eu preciso que você grave essa informação, porque a partir dessa informação você consegue resolver um grande número de atividades, de questões de vestibulares que já caíram pelo Brasil afora. Na prova do Enem, nas provas do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e também algumas provas do Mato Grosso do Sul, onde colocam a indústria cultural como um conjunto de empresas, um conjunto de instituições que desenvolvem a cultura visando ao lucro. Então, a cultura agora passa a ser vista como um produto dos elementos culturais. O exercício, deixa eu pegar aqui, exercício número 1 da página 80. O exercício número 1 da página 80 dos exercícios resolvidos. Olha só o que fala o exercício número 1 da Universidade do Centro do Paraná, de 2012, mas tudo bem. Diz assim: a cultura feita em série industrialmente para o grande número passa a ser visto como um instrumento de crítica e de conhecimento, mas como produto trocável, tá? Produto trocável por dinheiro e que deve ser consumido como se consome qualquer outra coisa. Portanto, é a produção da cultura como mercadoria, a produção de cultura com um único fim, que é obter o lucro. Então, diz assim, sobre o tema da cultura de massas, é correto afirmar, letra A, o conceito de massa refere-se apenas ao proletariado e aos trabalhadores braçais, não necessariamente. Então, todas as camadas da sociedade passam pelo processo da cultura de massas ou da indústria cultural. Joga fora, portanto, a letra A. Letra B. A industrialização e a economia de mercado possibilitaram as condições necessárias para a sua existência. Então, está correto. As transformações na produção industrial, as transformações na própria indústria levou ao desenvolvimento de novas tecnologias. E essas novas tecnologias propiciaram diretamente a ascensão dessas ideias dentro da indústria cultural. Então, pode ser filmes, a nossa resolução traz assim, filmes, músicas, produções televisivas são todos os produtos que são comercializados pela indústria cultural, tendo, portanto, de gerar lucro. Trata-se de um fenômeno que pode ser associado à economia de mercado e à industrialização. Exatamente essas ideias estão associadas às formas com as quais os indivíduos desenvolvem as suas possibilidades em relação ao desenvolvimento da própria cultura. Então, diz assim, letra C. Esse tipo de cultura sempre existiu nas sociedades, independente da sua forma de produção. Não, ela não existiu sempre. É uma característica principal do século XX, tá ok? Uma das características da cultura dentro do século XX. Então, joga fora a letra C. Letra D.
a busca de reflexão e de uma atitude ativa do consumidor caracterizam a demanda da cultura cultural. Ao contrário, a indústria cultural, a cultura de massas, elimina o caráter crítico do indivíduo, formando telespectadores passivos, onde o indivíduo vê, onde o indivíduo ouve a notícia, a informação e passa a acreditar plenamente naquelas informações como sendo informações verdadeiras. E sua produção é uma responsabilidade das mesmas pessoas que o consomem. Não, claro que não. As indústrias, como disse a nossa projeção, o grupo de empresas, instituições que possuem como atividade econômica a produção de cultura visando lucro. Portanto, essas empresas produzem, tá? Essas informações, produzem esses atrativos, produzem esses entretenimentos com o único objetivo direto de se obter o lucro para poder engrandecer a sua economia e só. Então, o objetivo máximo da indústria cultural é obter o lucro através da produção da cultura. Então, quanto mais lucro eu tiver, maior é a minha produção cultural. Vejamos isso diretamente na produção de cinema. Tá? Ou, se você tem em casa televisão por TV por assinatura, é um elemento fundamental a respeito dessa ideia, porque você está pagando para assistir canais que você quer, ou seja, canal de música, canal de entretenimento, canal de filme, canal de informações, canais de entrevistas. Então, você paga por assistir, você paga esse entretenimento como se você fosse ao cinema. Para você assistir um filme no cinema, você tem que pagar. Portanto, assim funciona a indústria cultural. Você quer sair dos canais abertos de informação, dos canais abertos de TV, você paga uma TV por assinatura, certo? Aí nós temos a ideia. Quais são os seus meios? Como a indústria cultural desenvolve as suas condições de dominação? Diz assim, os meios utilizados são TV, o rádio, jornais, revistas e variadas formas de entretenimento. Por favor. Atualmente, uma das maiores formas de expressão da indústria cultural é a internet. E com o auxílio das redes sociais, há uma propagação maciça desses entretenimentos, dessas ideias, dessas informações, certo? Esses são feitos de uma maneira que aumente o consumo e que molde hábitos, eduque, informe e alguns até conseguem atingir toda a sociedade. Como, por exemplo, eu duvido que ninguém ou nenhum de vocês jamais, nunca colocou um gole de Coca-Cola na boca. Então, quando eu falo isso, significa que a produção cria-se em torno da marca, cria-se em torno da propaganda, tá? Um certo tipo de comportamento. Eu falo isso porque eu passei por essa experiência, também sou ser humano e fui influenciado também pela indústria cultural ou pela cultura de massas, como, por exemplo, todo mundo tem uma musiquinha de propaganda que ficou gravado na sua memória. E de vez em quando você se lembra dessa musiquinha e até canta essa musiquinha, certo? Então, quando você desenvolve essa prática, significa que é a indústria estabelecendo uma certa alienação sobre o seu pensamento. É a indústria cultural estabelecendo uma relação de influência sobre as suas relações, sobre o seu desenvolvimento intelectual. Portanto, algumas informações podem chegar até a toda parte da sociedade, como, por exemplo, dá uma olhada à esquerda. Na esquerda da nossa projeção há um conjunto de marcas, e essas marcas são conhecidas por nós, como, por exemplo, você viu um M gigantesco, amarelo, com um fundo vermelho, nem precisa estar escrito McDonald's, você já vai identificar o McDonald's, ou a Nike, por exemplo.
tá? Você vê o símbolo da Nike, você já sabe o que ele representa. Então, a indústria cultural, a cultura de massa, trabalha essencialmente com esses símbolos, com essas imagens que fornecem uma informação direta aos indivíduos dentro da sociedade. Você bate o olho, você vê a marca, você já sabe o que ela simboliza, o que ela significa. E muitas vezes ela é sinônimo de status, ela desenvolve um sinônimo de poder econômico do indivíduo dentro da sociedade. Então, diz assim: a cultura de massas e principalmente a chamada indústria cultural exercem um poder de forte manipulação sobre os seus indivíduos. Portanto, diz assim: a manipulação, esta é a estratégia mais utilizada. Beba, use, consuma, tá? Ou seja, beba Coca-Cola. Portanto, se você bebe Coca-Cola, você sabe que o refrigerante de cola, ele faz um certo mal aos indivíduos. Então, muitas pessoas não dão ouvidos a essas informações. Então, há uma certa manipulação. Quer ver outro exemplo? Abra a felicidade, um dos slogans da Coca-Cola. Mas eu fiquei muito triste, porque é só exemplo, tá? É só exemplo. O Otman convidou a gente para irmos à casa dele e fazer uma festa na casa dele. Portanto, todos nós fomos, mas nós saímos de lá tristes, muito tristes da vida, porque ele não abriu a felicidade. Segundo o slogan, abrir a felicidade é abrir uma Coca-Cola. Ele não abriu Coca-Cola para a gente, ele serviu Kiko Cola. Então, cria-se dentro dessa possibilidade, dentro dessa cultura, ou dentro dessa análise do grupo, tá? Uma relação de dependência das estruturas que são desenvolvidas. Então, eu vou servir Coca-Cola, porque Coca-Cola é bom, porque todo mundo bebe Coca-Cola. Eu não vou servir Coca-Cola, porque Coca-Cola não é bem visto dentro da sociedade. Então, cria uma certa manipulação das ideias do indivíduo. Então, mostram pessoas famosas utilizando, se mostrando produtos, dando a ideia de que são os melhores, criando um mundo fora da realidade. Como, por exemplo, a indústria cultural, ela molda padrões de beleza. As mulheres sabem muito bem disso, que a mídia cria determinados padrões de beleza física feminina e também masculina, que não corresponde com a realidade. Quem disse que o padrão de beleza masculina ou feminina é aquele criado pela imprensa, mas fica gravado nos filmes, fica gravado nas novelas, nos seriados, aquele padrão de beleza, tanto feminino quanto masculino. Mas você não deve se preocupar. Faça que nem eu. Eu tenho minha beleza e não me preocupo com uma beleza midiática. Portanto, eu sou mais eu. Desculpe a brincadeira, mas a ideia é que a mídia cria uma certa manipulação sobre o indivíduo, estabelecendo aquilo que se é denominado de padrão, certo? É uma questão de uma ideia de manipulação da possibilidade do ser humano. Pega o seu livro-texto, a página 73. Então, o seu livro de filosofia, a página 73, diz assim: o termo indústria cultural refere-se à indústria da diversão de massa, que surgiu a partir da segunda revolução industrial. Transformou as artes, os bens culturais, em mercadorias rentáveis. E isso se estendeu, sobretudo, às artes representativas, como o cinema e seus blockbusters, e a música, e a difusão mundial de bandas e artistas que se tornaram ícones do comportamento de gerações inteiras. Isso a gente usa o elemento, novamente, da internet. Uma banda lá do outro lado do mundo passa a fazer sucesso mundialmente porque eu tenho um acesso à internet. Eu tenho uma chamada mídias ou redes sociais que possibilitam essas relações, com essas trocas de informações. E eu passo a consumir produtos de outros locais. Portanto, assim, de acordo com as informações da Organização Mundial do Comércio, o faturamento das indústrias
indústrias criativas do mercado internacional duplicou nos primeiros 3 anos do século XXI. Atualmente, elas são responsáveis por 7% das riquezas produzidas no mundo. Olha só que coisa interessante. Então, de todas as riquezas do mundo, a indústria cultural é responsável por 7% da geração das riquezas que temos no mundo. Então, é uma indústria realmente forte, uma indústria realmente instituída com o objetivo de obter lucro. Para a gente finalizar, o domínio sobre a sociedade. Então, para atingir os seus objetivos, a indústria cultural utiliza estereótipos, levando as pessoas a acreditarem que aquilo é o melhor modelo de vida. Como nós acabamos de falar, o padrão de beleza masculino, o padrão de beleza feminino, criado pela mídia, criado pela imprensa, que dá uma falsa ideia de um padrão ideal de desenvolvimento da beleza física, tanto do homem quanto da mulher. Muitas vezes a sociedade nem percebe que está sendo manipulada nesse sentido e acaba entrando diretamente na onda, diretamente nessas condições de manipulação da indústria cultural. Paramos por aqui, mas ainda não terminamos. Existem muitos elementos ainda que nós vamos abordar acerca da chamada indústria cultural e da cultura de massa. Mas nosso tempo é curto, nós não podemos nos prolongar. Portanto, eu deixo aqui o meu abraço, um excelente recesso para todos vocês, que vocês possam descansar muito, porque as nossas atividades estão corridas, são exigentes. E a aula pela internet exige muito, muito, muito de vocês, certo? Para vocês, um abraço carinhoso, um beijo e aguardo o nosso retorno, seja ele presencial, seja ele online, tá ok? Um beijo carinhoso e um abraço. Tchau, tchau.